nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o nosso estudo rumo ao Enem. Gás nobre, aqui nós vamos dar início ao nosso segundo tema, que é a água. Nós já falamos sobre o lixo, vimos a importância desse assunto, a quantidade de lixo que a gente produz, a quantidade de materiais que está nesse lixo, não é? Nós falamos do plástico, que são polímeros, e aí nós estudamos o que são polímeros. Nós falamos da questão da reciclagem, da reutilização, da redução. Falamos da eletroquímica, né, da produção do alumínio através da bauxita. Nós falamos também do lixo nuclear, da radioatividade, da meia-vida. Então, olha só, gás nobre, um único tema, lixo, que parece simples, 4 letrinhas. Olha a quantidade de conceitos que a gente jogou aí dentro. Tá, então a gente sabe o tema, a gente sabe a problemática e nós estamos também aprendendo como que o Enem pode cobrar isso da gente. E a gente viu lá nas questões, aquele tanto de questão, como que o Enem usa o tema lixo para cobrar da gente as coisas de química. Então, guys, você tem tudo para detonar a prova de química. Beleza? E agora nós vamos entrar aí, esse vai ser o nosso maior módulo, que é a água. A água é extremamente importante, né? Dispensa apresentações a água. Por quê? Porque ela é o solvente universal, gás nobre. As reações que mantêm você vivo acontecem aqui, ó, na água. A água é capaz de separar as molequinhas, é capaz de quebrar moléculas, separar íons, fazer as reações acontecerem. Então, olha a quantidade de coisas que nós vamos poder falar da água durante todo esse módulo. Tá? Além disso, nós vamos falar da questão da poluição da água, como que nós podemos poluir a água, como nós podemos medir a concentração desses poluentes. Então, olha a quantidade de coisa bacana que nós vamos estudar nesse módulo. Belezinha, gás nobre? Então, prepara para reagir, porque esse é um dos módulos mais importantes do nosso estudo. Ainda mais esse ano aí, ó, tá perigoso, né? Por conta da questão da falta de água em São Paulo, a crise de água que tá lá, da Guarapiranga, que está só em 10% hoje. Então, olha, um assunto cotadíssimo, tanto para o Enem quanto para as universidades de São Paulo, FUVEST, Unicamp, Unesp. Beleza, gás nobre? Então, vamos lá? Vamos reagir? Vem comigo! Primeiro, gás nobre, para a gente falar da água e entender por que as reações que mantêm a gente vivo acontecem na água, nós temos que analisar a estrutura da água. E aí eu te falo de cara, quem que é água? Todo mundo vai saber me dizer que é o H2O, ok? Essa é a fórmula molecular da água. Ela é composta por 2 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. E como esses átomos estão ligados? Se você olhar na tabela periódica, o hidrogênio, apesar de não pertencer à família 1A, ele está lá na família 1A. Ele está lá na primeira coluna da tabela periódica. Ele tem um elétron na última camada. Então ele tem aqui, ó, um elétron na última camada. E aí nós temos o oxigênio que está lá na família 6A, no grupo 16. E ele tem 6 elétrons na última camada. Olha aqui o oxigênio, 6 elétrons na última camada. E aí, gás nobre, nós falamos que os átomos querem atingir a estabilidade, não é? E que quando esses átomos têm 8 elétrons na última camada, ele fica mais estável, né? Seguindo ali os gases nobres. Belezinha? Então olha só o oxigênio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer ficar com 8. É melhor ele ganhar 2 ou perder 6 elétrons? É melhor ganhar 2, é muito mais fácil, só 2, ganhar 2, pá, fica com 8. Agora, olha o hidrogênio só tem 1 na última camada. Ele quer ficar com 8. Gás nobre, alguns elementos se estabilizam seguindo o exemplo do hélio. O hélio é um gás nobre e ele só tem 2 elétrons na última camada e está estável. É o dueto. E o hidrogênio é um deles. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Então o hidrogênio já tem 1. Ele quer ganhar mais 1. Certo? Então, pera aí. O hidrogênio quer ganhar elétron e o oxigênio também quer ganhar elétron. Os dois querem ganhar. Quando os dois querem ganhar, o que acontece? O hidrogênio vira para o oxigênio e vice-versa. Fala, me dá o seu que eu te dou o meu, ao papo dos caras. E aí eles vêm e compartilham um elétron. Esse elétron agora é do oxigênio e do hidrogênio. Ó. O hidrogênio vai ter 1, 2. E o oxigênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
mas o oxigênio é insaciável, né? Ele quer ficar com 8, ó, já só tem um ainda. Então ele pega outro hidrogênio aqui e compartilha com mais um. E ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficou com 8 e os hidrogênios ficaram com 2. Está todo mundo feliz. E essa, então, é a estrutura da água. Né? Se eu for desenhar, eu vou desenhar assim, ó. Hidrogênio, ó, os dois pares de elétrons, ó, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. Então coloquei os dois pares de elétrons e aqui, ó, desenhei a fórmula estrutural da água. É como que a água vai se apresentar aí pra gente, tá? Nós temos o hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio. Esses elétrons aqui, como eles não estão fazendo ligação, eles estão livres, eu represento eles aqui em cima. E aí você pode achar engraçado o jeito que eu escrevi a molequinha de água. Por que eu escrevi a molequinha de água desse jeito? Fazendo um ângulozinho aqui assim, ó, parecendo uma casinha. Por que eu escrevi assim e não escrevi dessa maneira, ó? Eu poderia ter escrito assim, ó. Por que eu não escrevi assim? Guys, óbvio, porque o jeito que a gente escreve a molequinha de água vai mudar totalmente as propriedades desse composto. A maneira como a gente desenha a geometria das moléculas pode alterar uma série de propriedades das molequinhas. Você quer ver um negócio muito doido? Tem um negócio que a gente falou um monte de vezes que chama eletronegatividade. Eletronegatividade é a força com que o átomo atrai os elétrons de uma ligação. Quanto mais eletronegativo, ele puxa esses elétrons para pertinho dele. E tem uma sequência que é isso daqui, ó. Von Klebriski pH. Ok? Von Klebriski pH. Essa é a fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei, atirei, saí correndo para o hospital. Né? Tem outras mais feias, mas tá bom. Então, mais eletronegativo. Quer dizer que o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles estão compartilhando os elétrons, certo? O hidrogênio e o oxigênio. Mas nem por isso, ó, o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons para pertinho dele. Então, nesse compartilhamento, olha o que acontece. Os elétrons ficam mais próximos do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Beleza? Se a gente olhar a molequinha de água escrita dessa maneira, olha só, o oxigênio é mais eletronegativo, vai puxar para cá. O oxigênio é mais eletronegativo, vai puxar para cá. Tá? Então, nessa ligação, como ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para cá. Nessa ligação, como ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para cá. Beleza? Vamos ver a outra molequinha. O oxigênio é mais eletronegativo. Então eu puxei para cá. Olha aqui, ó. Eu peguei e puxei para cá porque ele é mais eletronegativo. Gás nobre, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma força aqui que está puxando para cá e outra que está puxando para lados opostos. Ó, eu vou dar um tapinha na bunda dessa seta, ó, pá! Deu um tapinha na bunda dela, ela vai vir para cá. Tá? Eu dou um tapinha na bunda dessa, ela vem para cá. Só vou mudar para melhorar o jeito que a gente vai enxergar, ó. Então, ó, essa setinha eu vou pôr para cá e essa setinha aqui eu vou pôr para cá, ó. Tá? Eu só peguei essa e pus aqui e essa e pus aqui. Tá? Só para te mostrar o seguinte, só para te mostrar que são forças que estão indo para lados opostos. Ou seja, se tem alguém me puxando aqui para cá e tem alguém me puxando para lá com a mesma força, eu vou sair do lugar? Não vou, porque eles estão me puxando para lados opostos com a mesma força. É o que está acontecendo aqui, ó. Um está puxando para cada lado, só que para lados opostos com a mesma força. Quando isso acontece, não acontece nada. Isso mesmo, os elétrons, eles ficam igualmente distribuídos nessa molequinha. Porque se um está puxando para cá com uma força e outro está puxando para o outro lado com a mesma força, não vai deslocar a nuvem de elétrons. Ao contrário dessa daqui, ó. Se a gente dá o nosso tapinha na bunda da seta, ó, e jogar essa seta para cá e jogar essa seta para cá, nós vamos ver que a adição dessas forças vai dar uma resultante aqui para cima. Ou seja, essas forças não se anulam. Como essas forças não se anulam, tem uma concentração de cargas aqui no oxigênio.
como elas não vão se anular, essas forças, esses elétrons que o oxigênio está puxando, eles vão se acumular aqui em cima. E aí, nessa molécula que tem um acúmulo de cargas aqui, ó, como está puxando os elétrons aqui para cima, aqui passa a ter muito elétron, essa parte da molécula passa a ser negativa. Tem um polo parcial negativo. Essa parte da molécula que vai faltar os elétrons estão vindo para cá, vai ter um parcial positivo. Essa parte da molécula que está puxando para cá os elétrons, ó, e que vai faltar elétron aqui, vai ficar parcial positivo. Tá? Agora olha essa molequinha. Os elétrons estão bem distribuídos, não está acumulando elétron em lugar nenhum. Então essa molequinha não vai ter polo. Não vai ter polo nessa molequinha. Tá? Olha só, porque os elétrons estão bem distribuídos. E aqui, gás nobre, nós descobrimos então dois tipos de moléculas. Moléculas que têm polo e moléculas que não têm polo. As moléculas que não têm polo nós chamamos de apolar. As moléculas que têm polo nós chamamos de polar. E por que o fato de uma molécula ser polar e o fato de uma molécula ser apolar muda totalmente as propriedades dessa molécula, desse composto? Gás nobre, lembra que nós falamos dos estados físicos da matéria? Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. O que acontece no estado sólido? Se eu pegar aqui a água no estado sólido, o gelo, quer dizer que as molequinhas no estado sólido, elas estão bem juntinhas. Então tem H2O, 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 bem juntinho. No líquido eles estão mais separados. E no gasoso eles estão bem separados. Tá? Então o que diferencia o estado sólido do líquido do gás é a distância entre essas moléculas. Ok? Então, se é a distância entre essas moléculas, presta atenção nisso. Essa é uma molécula polar. É uma molécula que tem polo positivo e negativo. Pera aí, positivo não atrai negativo? Atrai. Então, se eu tenho uma molécula que eu chamo de polar, olha o que vai acontecer. Eu tenho polo negativo e positivo. Ela vai atrair outras moléculas que também têm polo. Ou seja, entre essas moléculas tem uma força de atração que nós chamamos de forças intermoleculares. Então tem forças que atraem essas moléculas. Então no estado sólido nós temos forças intermoleculares que mantêm essas moléculas mais próximas. Para passar do estado sólido para o estado líquido, nós temos que quebrar essas forças intermoleculares. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, nós temos que quebrar essas forças intermoleculares. E aí, se eu te pergunto como que a água, que é uma molécula tão pequenininha, está no estado líquido na temperatura ambiente? Como? Porque ela tem essa geometria. Porque ela tem polos. Porque ela é uma molécula polar, porque ela consegue atrair outras molequinhas. E se ela consegue atrair outras molequinhas e essas molequinhas conseguem ficar mais juntas, elas conseguem ficar no estado líquido. Ok? Se você dá uma olhada na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. A massa do oxigênio é 16. Então a massa da molequinha de água, como eu tenho 2 hidrogênios, vai ser 18. Agora pega o CO2. Quem que é o CO2? É o gás carbônico, CO2. Olha, o carbono pesa 12. O oxigênio pesa 16. Como eu tenho 2, vou multiplicar por 2. Tá? Vai dar 12 mais 32, 44. Olha, gás carbônico, CO2. Gás carbônico. Eu já estou te falando que ela é um gás. Olha a massa dessa molécula, é 44. Então o CO2, que é uma molécula muito mais pesada do que a água, já é gás da temperatura ambiente, ó, gás carbônico. Por quê? Porque a estrutura do CO2 é essa daqui, ó, C-O, C-O. Ou seja, quem quer mais eletronegativo? O oxigênio. Então o oxigênio puxa o elétron para cá. O oxigênio puxa o elétron para cá. Eles estão puxando para lados opostos com a mesma força? Estão. Então vai se cancelar e essa molécula é apolar.
Então, peraí, o gás carbônico ele é apolar e pelo fato dele ser apolar, ele não consegue atrair outras molequinhas. As forças de atração intermoleculares vão ser muito pequenininhas. Se eu não consigo atrair outras molequinhas, eu vou ficar longe delas. Se eu vou ficar longe delas, eu vou estar no estado gasoso? Isso. Tá? Então o CO2 é gás porque ele é uma molequinha apolar. Porque as forças aqui ó, da eletronegatividade vão se anular. E se ela é apolar, ela não consegue atrair outra molécula ou atrai fracamente outra molécula. E elas ficam com uma grande distância, estando assim no estado gasoso. Já a água, como eu estou te dizendo que ela é polar, ela tem polos, ela consegue atrair outras molequinhas e fica mais próxima, configurando o estado líquido. Agora, se você vem e escreve para mim a água dessa maneira, se você escreve a água assim na sua prova, o que você está falando para mim e para o cara que está corrigindo a sua prova? Você está falando que você não existe. Isso, que se nosso corpo é 80% de água, você está escrevendo a água assim, quer dizer que você está no estado gasoso, doidão. Tá linear, apolar. Imagina se a água fosse apolar. Você ia ser um gás. Né? Você ia ser um peido ambulante. Olha só. Beleza? Então, ó, a água, a geometria da água é o quê? É angular. Quando eu for escrever a água, eu tenho que escrever assim, ó. Formando esse ângulo. Pelo fato dela ser angular, é o que vai possibilitar ela ter cargas, ela ter polos e ser o que a gente chama de molequinha polar. Beleza, Gás Nobre? Tranquilo? Mas por que eu sei que a água tem essa geometria angular? Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, Gás Nobre, dá uma olhada aqui comigo. Eu falei, como que eu sei que a molequinha de água é angular? Vamos lá, ó. Vamos de novo. Eu coloquei lá e falei para você, olhando na tabela periódica, nós vimos que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. E a gente colocou aqui, então, esses 6 elétrons e vimos que o hidrogênio tem 1 elétron na sua última camada. Quando nós fizemos as ligações covalentes entre eles, sobraram 2 pares de elétrons. Gás Nobre, presta atenção aqui, ó. Nós temos nuvens eletrônicas se organizando ao redor do oxigênio, que nós vamos chamar aqui de átomo central. Então a gente tem um átomo central e a gente tem uma série de cargas negativas em torno desse átomo central. Não é verdade? Ó, eu tenho esse hidrogênio que tem aqui a sua eletrosfera, eu tenho esse hidrogênio que tem sua eletrosfera, eu tenho esse parzinho de elétron, eu tenho esse parzinho de elétron. Gás Nobre, nós estamos falando que ao redor desse oxigênio nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 grupos negativos. E o que acontece com o negativo? Negativo repele negativo. Então nós estamos falando que aqui está havendo uma repulsão entre eles. Ok? Está havendo uma repulsão entre essas nuvens de elétrons. E se está havendo uma repulsão, se negativo repele negativo, eles querem ficar o mais distante possível um do outro. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Imagina que vamos pegar o CO2. Vamos voltar lá para o caso do CO2. Eu falei que eu tenho carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio da família 6 tem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada. Olha só. O oxigênio tem 6, quer ganhar 2 para ficar com 8. Então ele compartilha com o carbono. O carbono tem 4, ele quer ganhar 4 para ficar com 8. Então ó, vamos compartilhar aqui. Ó. Compartilha 1, compartilha 2, compartilha 3, compartilha 4. Olha só. Todos os elétrons do carbono estão compartilhados, ou seja, não tem nenhum elétron livre no carbono. Quantas nuvens eletrônicas estão cercando esse átomo central? Olha, nós temos o oxigênio, que tem a sua eletrosfera, que tem então a sua parte negativa, e nós temos aqui também o oxigênio, que tem sua eletrosfera e sua parte negativa.
Tá ok? E o que está acontecendo aqui, guys? Eu tenho negativo com negativo. E negativo repele negativo, porque nós temos essas nuvens eletrônicas que estão aqui. Se negativo repele negativo, eles querem ficar o mais distante possível para diminuir essa repulsão. E qual que é o mais distante possível quando eu tenho dois? É assim? Assim está o mais distante possível? Assim está o mais distante possível? Assim ou assim? Oposto. Um de um lado e outro de outro. É o que está acontecendo aqui, ó. Como eu tenho nuvens negativas repelindo nuvens negativas, esses ligantes querem ficar o mais distantes um dos outros possíveis. Tá? Porque é negativo com negativo. Então, se um fica numa ponta de cá, outro fica na ponta de cá, faz uma geometria que a gente chama de linear. Né? O ângulo aqui é de 180 graus. Tá ok? E qual que é a diferença do CO2 para a água? É porque aqui na água, olha só, se a gente escrever assim, ó, retinho, é se aqui não tivesse nenhum par de elétron. Só que aqui no oxigênio eu tenho duas cargas negativas, eu tenho dois pares de elétrons. E esses pares de elétrons, ó, se não tivesse, ia ficar igual ao CO2, 180, 180. Mas como chegou esse par de elétron vai fazer uma repulsão com essas nuvens. E aí a molécula vai entortar, formando a geometria angular. Tá ok? Então aqui, como eu não tenho par de elétrons livres no átomo central, ela vai ficar linear. Mas como no oxigênio, como eles só compartilham um elétron aqui, ó, com cada hidrogênio, sobra dois pares. E esses pares vão fazer a repulsão, fazendo essa molequinha se entortar. E essa entortadinha que ela dá, que é o filé da coisa. Por conta dessa entortadinha, é que ela passa a ser o quê? Polar. E se ela é polar, ela passa a ter cargas, ela passa a ter polos parciais positivos e negativos. E atrai outras molequinhas, podendo estar no estado líquido a temperatura ambiente. Porque a força que atrai essas moléculas é forte. Beleza? Ao contrário do CO2, como é linear, olha, e a gente for analisar a questão da diferença de eletronegatividade, esse oxigênio puxa para cá, esse puxa para cá, acaba se cancelando, ou seja, a nuvem de elétrons vai ficar igualmente distribuída. Essa é uma molécula apolar, é uma molécula que não tem polo, é o gás carbono na temperatura ambiente, é um gás. Porque para atrair outra molécula é muito difícil, porque ela não tem um polo. Tá? Ela é apolar. Belezinha? Vamos dar uma olhada nessas outras aqui. Olha só, H2, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio da família 1 tá ali, né? Apesar de não pertencer, tem um elétron ligado com outro hidrogênio, compartilha, formando isso daqui, ó. Gás nobre, as molequinhas diatômicas, ó, H2, O2, N2, quem que puxa mais, hidrogênio ou hidrogênio? Pô, é a mesma coisa, né? Ninguém puxa mais. Então todas essas vão ser apolares, ó, essa é apolar. É o gás hidrogênio, é o combustível das estrelas, né? Lembra que nós falamos lá das fusões, quando a gente fala das reações de fusão nuclear, quando átomos de hidrogênio se fundem, tá? Então nós temos o hidrogênio e esse é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2, ele é altamente inflamável, tá ok? Altamente inflamável. Nós temos aqui o O2, o gás oxigênio. O gás oxigênio, nós falamos, tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de 2, então ele compartilha 2, ó. Compartilha, ele é isso daqui, ó, O2, ó, O dupla. Como está compartilhando 2, eu ponho uma dupla ligação, tá? Porque está compartilhando 2 pares. De novo, quem puxa mais? Oxigênio ou oxigênio? Pô, é oxigênio. Então essa também é uma molequinha polar. Olha, o gás oxigênio que a gente respira está presente no ar. Olha o N2, o gás nitrogênio. O nitrogênio é da família 5, tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, ele precisa de 3 para ficar com 8. Então ele quer ganhar 3, ó. Esse quer ganhar 3 e esse quer ganhar 3. Então eles compartilham. Eles vão compartilhar 1, 2, 3. Vai formar isso daqui, ó. N tripla N. O gás nitrogênio. Quem puxa mais? Nitrogênio ou nitrogênio? Pô, nitrogênio.
Então também é polar, o gás nitrogênio é polar. Então você está vendo como que a estrutura da molécula afeta as características, as propriedades físicas, tá? Só pelo fato dela ser apolar, nós já estamos conseguindo prever o estado físico dessas moléculas. Tá ok? Olha aqui, ó. Vamos falar aqui agora do NH3, que é a amônia. Vamos montar, ó. O nitrogênio é da família 5 que nós falamos. Tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio só vai ter um. Então tá lá. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para se estabilizar, ele precisa de 3, que aí ele vai ficar com 8. Então, olha só, ele quer ganhar. Os hidrogênios querem ficar com 2, também querem ganhar. Então, vai compartilhar 1, 2, 3. E vai formar o NH3. Como que eu vou escrever essa molequinha aqui, guys? Ó, presta atenção que como o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada e ele está compartilhando 3, sobrou um parzinho de elétron livre no átomo central. Dá uma olhada aqui agora nessa molequinha, C-O-H-H. Olha só, aqui eu tenho um átomo central e tenho 3 ligantes, ou seja, eu tenho 3 nuvens aqui negativas. Quando eu tenho 3 coisas negativas, como que eles se organizam para ficar o mais distante possível? Ó, nós dissemos que negativo repele negativo. E eles vão querer ficar o mais distante possível para diminuir essa repulsão. Quando isso acontece, o jeito que eles vão ficar o mais distante possível é formando um triângulo. 120 graus, um triângulo equilátero. Fica um nesse vértice e outro aqui embaixo. É a maneira que eles vão ficar o mais distantes possíveis. E aqui ó, tem 3 ligantes. Era para isso acontecer, só que sobrou um par de elétrons. Quando sobra esse par de elétrons, olha só, gás nobre, se eu tivesse só 3, era isso daqui, ó, um triângulo, tá? Mas como sobra um par de elétrons, esse par de elétrons é negativo, quando ele chega, ele repele esses ligantes e eles acabam entortando, virando uma pirâmide. Então tem esse par de elétrons aqui que vai repelir esse, e em vez de ser um triângulo, igual nós vimos aqui, ó, que não tem par de elétrons, aqui não tem, então tá no triângulo. Mas aqui, como chegou um par de elétrons, vai repelir. E aí vai formar o que a gente chama de pirâmide, piramidal. Então essa geometria aqui é piramidal, forma uma pirâmide, tá? E por conta disso, nós vamos poder fazer a mesma análise. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar aqui para cima, vai puxar aqui para cima, vai puxar aqui para cima. Como está todo mundo puxando para cima, nós vamos ter a formação de um polo parcial negativo aqui. E aqui a formação de polos parciais positivos. Tá? Essa é a amônia, é uma molécula polar. É uma molécula polar, tá ok? E ela é gás na temperatura ambiente. Beleza? Apesar de ser polar. Tá ok? Agora dá uma olhada nesse outro aqui, ó, o HCl. O hidrogênio tem um elétron na última camada, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da família 7A, o grupo 17, e aqui é a mesma coisa, ó. O hidrogênio quer ganhar 1 e ficar com 2, o cloro quer ganhar 1 para ficar com 8, eles vão compartilhar, formando essa molequinha que é o ácido clorídrico. Quem que é mais eletronegativo? O cloro. Então o cloro vai puxar os elétrons, vai ficar parcial negativo, parcial positivo, e a gente tem aqui uma molequinha que também é polar. E por último, gás nobre, nós temos aqui 4 ligantes. Como que 4 ligantes, 4 nuvens eletrônicas vão se organizar no espaço? Que tipo de geometria nós vamos formar aqui, gás nobre? Quando a gente tem 4 ligantes, a gente forma uma geometria, ó, tá vendo aqui a piramidal? Só que aí a gente vai colocar mais um ligante aqui em cima. Ó. Tem 1, 2, 3. E nesse par de elétrons que sobrou aqui no nitrogênio, ele vai passar a ligar mais um. Então nós vamos ter isso daqui, ó, que é um tetraedro. Então a geometria disso daqui é um tetraedro. E quando a gente está falando aqui desses grupos que fazem 4 ligações, aí nós não temos pares de elétrons livres no átomo central.
tá? Se tiver 4, nós temos a geometria tetraédrica. E aqui é fácil, guys nobres. Se todos os ligantes forem iguais, é uma molequinha apolar. Aqui todos os ligantes são hidrogênios, então é apolar. Agora, se tiver um único diferente, aí vai ser o quê? Vai ser polar, tá ok? Então tem que tomar cuidado, ó. CCl4, polar ou apolar? Apolar, porque todos os ligantes são iguais. Agora, por exemplo, CH3Cl, ó, tem um ligantezinho diferente, pelo menos um, tá? Tem pelo menos um, tem, então é polar, beleza? Então essas molequinhas, para saber se é polar ou apolar, basta olhar os ligantes. Se todos forem iguais, apolar. Se pelo menos um for diferente, polar. Beleza, guys nobre? Então, ó, essas molequinhas que eu escrevi aqui para vocês, cada uma delas, se você olhar no conteúdo programático do Enem, ele separou e falou substâncias moleculares e citou essas molequinhas. Ele citou, tá lá no programa, mas por isso que só você te dá a questão. Ele falou, ó, é para você saber a água, o gás hidrogênio, o gás oxigênio. Ele citou isso no programa dele. Beleza? Então, ó, pra gente finalizar, dá mais uma olhada em uma coisinha aqui comigo. Olha só. Aqui, gás nobre, escrevi a nossa molequinha de água e escrevi aqui a molequinha de amônia. Eu falei para vocês que as duas eram polares, certo? Nós vimos, ó, que aqui o oxigênio é mais eletronegativo. Ele está ligado ao hidrogênio, ele vai puxar aqui, ó, vai ter um parcial negativo aqui, um parcial positivo e um parcial positivo. A mesma coisa aqui com a amônia. O nitrogênio é mais eletronegativo, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, ok? Olha, eu coloquei assim porque a amônia é uma molequinha piramidal, ou seja, é tridimensional. Então eu coloquei saindo do plano para representar esse hidrogênio como é tridimensional, está saindo do plano, e esse hidrogênio, esses tracinhos, está entrando no plano, como se o hidrogênio estivesse atrás do quadro. Tá? Então tá aqui as duas molequinhas. Você deve ter prestado atenção que eu falei o seguinte, ó, a água é polar e está no estado líquido, na temperatura ambiente. A amônia é polar e está no estado gasoso na temperatura ambiente. Por quê, guys nobre? As duas não são polares? São, mas existem polares diferentes? Não, guys nobre, não é que existem polares diferentes, mas existem intensidades diferentes. Por quê? Dá uma olhada aqui comigo, olha, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. E ele está ligado ao hidrogênio, tá? Olha, o nitrogênio está ligado ao oxigênio. Qual das duas ligações vai dar uma maior diferença de eletronegatividade? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele acaba formando um polo maior quando ligado ao hidrogênio do que o nitrogênio. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Então aqui fica um polão negativo e aqui fica um polão positivo. Aqui, como o nitrogênio é um pouco mais fraco, o polo formado vai ser menor. Então a intensidade que essas moléculas vão se ligar também vai ser menor. A força, como a carga é menor, a força intermolecular é menor. Então eu consigo romper com mais facilidade, tá ok? Então para cada tipo de ligação entre as moléculas, essas forças intermoleculares, elas podem receber um nome diferente. Quando eu tenho o FON ligado ao hidrogênio, ó, são os três mais eletronegativos ligados ao hidrogênio. Nesses casos, a diferença de eletronegatividade é tão grande que essa força intermolecular recebe um nome específico, que é a ligação de hidrogênio, tá? Então, ó, a água vai fazer ligação de hidrogênio, a amônia vai fazer ligação de hidrogênio, porque é o FON, ó, é o flúor ou o oxigênio ou o nitrogênio ligado ao hidrogênio, beleza? Então, olha só, elas são polares e o tipo de ligação que elas fazem é a ligação de hidrogênio, tá? A ligação intermolecular. Só que, como o oxigênio é mais eletronegativo ainda,
ele consegue ter uma força mais intensa do que a da amônia, beleza? Se a gente pegar aqui uma outra molécula, ó, nós vimos lá o HCl. O HCl, ela é uma molécula polar, nós vimos que ela é uma molécula polar. Olha, o cloro é negativo e aqui é positivo, é mais eletronegativo, forma polos parciais. Só que é o cloro ligado ao hidrogênio. Se é o cloro ligado ao hidrogênio, não é mais o FON, que é aquelas três mais fortes, tá? Não é mais. Então essa molécula é polar? É polar. É polar. Só que o tipo de ligação não vai ser mais ligação de hidrogênio. Vai ser o que a gente chama de dipolo-dipolo, tá? Que é um polar, mas que não é tão forte como a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a mais forte de todas, tá? E aí a gente tem as molequinhas polares, mas que não fazem ligação de hidrogênio. Vai fazer o que a gente chama de dipolo-dipolo, tá? Dipolo-dipolo. E nós temos ainda as moléculas apolares, igual nós falamos do CO2. No CO2, essa molécula é apolar, não tem concentração de carga. Nesse caso, ela interage com outras, ela continua interagindo, só que essa interação é mais fraca. E essa interação mais fraca, nós vamos chamar de dipolo induzido ou de forças fracas de Van der Waals. Beleza? Então, gás nobre, as moléculas polares e apolares podem interagir umas com as outras de três maneiras diferentes. Uma, que é a mais forte de todas, que a gente tem no FON, ligada ao hidrogênio, é a ligação de hidrogênio, a mais forte de todas. Quando eu tenho ligações assim, o ponto de ebulição costuma ser alto, porque para separar essas molequinhas eu vou precisar dar muita energia, tá? Quando nós temos moléculas polares, mas que não é o FON ligado ao H, aí vai fazer o dipolo-dipolo. E quando nós temos as molequinhas que são apolares, a interação entre elas é bem fraquinha, nós vamos chamar de dipolo induzido ou forças fracas de Van der Waals. Beleza, gás nobre? Tranquilo? Então aqui, ó, nós vimos uma série de coisas, uma série de características, de propriedades que só a gente olhando para a estrutura do composto a gente consegue saber, olhando para a intimidade da matéria. E aí nós já falamos uma série de coisas que pode acontecer com a água, tá? Nós vimos que ela é uma molécula polar, vimos que ela consegue fazer ligação de hidrogênio, vimos que a geometria dela é angular, tá ok? E tudo isso vai fazer muita diferença no nosso estudo daqui para frente. Nós vamos ver que o fato dela ser polar é o que possibilita, por exemplo, a dissolução de uma série de solutos na água, tá bom? Então, galera, isso aqui foi só o começo, só uma passada geral, onde nós falamos das ligações covalentes, da geometria dos compostos, das forças intermoleculares e daqueles compostos que o Enem traz para a gente ali como mais importante, que ele quer que a gente saiba ali a estrutura deles. São substâncias moleculares que compartilham elétrons. Tranquilo, gás nobre? E na nossa próxima aula, nós vamos focar nessa mesma questão, na questão da polaridade, tá? Na questão da polaridade e do tipo de ligações que pode existir entre as moléculas. Nós vimos que tem a ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido, mas aqui nós focamos bastante nos compostos inorgânicos, né? Como exemplo da água, como os outros que nós colocamos, gás, oxigênio, nitrogênio, amônia. E na próxima aula nós vamos ver todos esses conceitos que nós estudamos aqui, só que aplicados à química orgânica. Vamos olhar, nós vimos as funções, nós sabemos reconhecer as funções orgânicas. Agora vamos analisar cada grupo funcional. Vamos dar uma olhada no OH e ver que tipo de ligação, se isso vai formar uma molécula polar ou apolar e que tipo de interação um álcool pode fazer com o outro, por exemplo. Pode ser ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, que tipo de interação que ele vai fazer, tá? Então nós vamos, com o mesmo olhar que nós fizemos nessa aula, nós vamos aplicar na próxima aula, só que relativo aos compostos orgânicos. Nós vamos analisar os grupos funcionais e ver o que esse grupo funcional traz de diferente para a cadeia.
Beleza, Gás Nobre? Super importante. E te espero lá. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!